O milionário barbeiro revela a chocante verdade sobre a mendiga negra, traída e jogada do penhasco. Nas ruas movimentadas de São Paulo, a fama de Davi, o barbeiro milionário, era inegável. Seus cortes de cabelo eram como obras de arte, e as celebridades faziam fila para sentar na sua cadeira. Mas tudo isso mudou numa noite chuvosa. Davi voltava para casa, depois de um longo dia de trabalho, quando avistou uma figura solitária, à beira do penhasco. A chuva caía em torrentes, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Intrigado, ele se aproximou. À medida que se aproximava, o coração dele disparava. Era uma mulher, com cabelo desgrenhado e roupas esfarrapadas. Seus olhos refletiam um desespero que Davi nunca havia visto. "Não faça isso", ele gritou, a voz tremendo. Ela olhou para ele como se o visse pela primeira vez, e a chuva misturava suas lágrimas com a água que escorria pelo rosto. "Você não sabe o que é viver assim", ela respondeu, a voz entrecortada. Davi sentiu um nó na garganta. Ele se apresentou, tentando criar uma conexão. Demorou um pouco, mas aos poucos a mulher revelou seu nome. Clara. Ela carregava uma história pesada, e a dor transparecia em cada palavra. Davi não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Ao longo das semanas, ele se dedicou a ajudá-la. Ele a levou para sua barbearia, onde os refletores de luz e a música vibrante contrastavam fortemente com a vida que ela levava na rua. Mas Clara tinha segredos. Ela não era apenas uma mendiga. Suas memórias estavam repletas de traumas. E cada dia que passavam juntos era uma luta para ela enfrentar o passado. Ele ouvia doses de sua vida, saturadas de perda e traição, e isso cortava Davi por dentro. Enquanto Davi tentava entender como ajudar Clara, estranhas coincidências começaram a acontecer. Comentários maliciosos nas redes sociais. Olhares suspeitos de pessoas que ele pensava conhecer bem. Alguém estava vigiando seus encontros. E, conforme Davi se aprofundava na história de Clara, começou a perceber que essa pessoa estava mais próxima do que ele imaginava. Alguém que tinha interesse em silenciar a verdade, o que ligava Davi a Clara de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Uma noite, enquanto conversavam sobre seus sonhos e esperanças, Clara disse uma frase que fez o coração de Davi parar. "A verdade pode ser mais dolorosa do que o que se vê aqui na superfície." Davi não entendia. E conforme os dias passavam, o clima de tensão aumentava. Ele se sentia sufocado entre os segredos de Clara e a ameaça que parecia estar à espreita. Era uma luta interna, um embate emocional. Como poderia ele ajudar alguém tão quebrada quando o próprio mundo dele começava a desmoronar? Então, uma reviravolta devastadora aconteceu. Davi recebeu um telefonema que mudaria tudo. Alguém revelando um segredo que ele nunca... A ligação era de uma pessoa do seu passado, que conhecia a história de Clara bem mais do que Davi sabia. Agora tudo estava em jogo. Sua vida de luxo, sua carreira e, o mais importante, a vida de Clara. Ele precisava escolher a verdade ou a bênção. O que se desenrolaria a seguir seria um ensinamento que você nunca esqueceria. Enquanto Davi lutava contra seus próprios demônios, esperando que a redenção não estivesse tão distante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte. Davi tentou processar as palavras que ecoavam em sua mente, mas o telefone não parava de tocar. Ele sabia que aquele era um momento crucial. Ao atender, a voz do outro lado era familiar, mas a mensagem só crescia em intensidade. Davi, você não tem ideia do que está se passando. A verdade sobre Clara pode destruir tudo. Cada palavra soava como um golpe, e o coração dele acelerou. Quem é você? Davi perguntou, tentando controlar a tremedeira na voz. Você não deve saber quem eu sou, mas eu conheço Clara. A história dela, Davi. Você precisa saber que da mesma forma que ela é uma vítima, existem laços que vão além do que você imagina. A conversa fluiu como um rio turbulento, revelando que Clara não era simplesmente uma mendiga perdida, mas alguém envolvido em uma rede de segredos obscuros que girava em torno de Davi. Suas mãos começaram a tremer e um desconforto crescente se instalou no peito. Ele olhou através da janela para as luzes da cidade que não pareciam tão iluminadas agora. Que laços? O que você está tentando me dizer? A voz ficou mais baixa, carregada de tensão. Siga o dinheiro, e a verdade vai vir à tona. Há mais em Clara do que você vê, mais do que você pode suportar. Com isso, a ligação terminou. Davi ficou paralisado. As palavras ecoavam em sua mente. Ele tinha que confrontar Clara, mas uma angustiante intuição o fez hesitar. O que ele realmente sabia sobre ela? Ele se lembrou das sombras que pareciam segui-los, do olhar nervoso de Clara quando ele tocava em seu passado. Quando Davi decidiu procurá-la, uma tempestade de incertezas assomou. Ao chegar à barbearia, encontrou Clara cercada por um grupo de estranhos que discutia de forma acalorada. As vozes se elevaram e o clima estava pesado. Ela não é quem você pensa que é, um dos homens exclamou, e Davi sentiu um frio na espinha. Clara virou-se. Seus olhos carregavam um desespero profundo, mas também uma força que ele ainda não tinha visto. Davi, não ouça. Eles não sabem. Eles não entendem. Ela se adiantou, mas os estranhos a bloquearam. Você precisa saber a verdade, Davi. Um dos homens gritou. Ela não é uma mendiga. Ela é parte de um esquema maior. Algo que poderia arruinar sua vida. O coração de Davi disparou. As palavras dele pareciam cortá-lo qual uma lâmina. Ele olhou para Clara e, por um instante, toda a história parecia desmoronar. Clara, o que você não me contou? Davi perguntou, a voz falhando com a pressão que se acumulava. Ela hesitou, seu rosto pálido, e por alguns segundos a sala ficou em silêncio. Finalmente, Clara falou, se eu contar, você não vai querer mais me ajudar. Eu sou mais do que parece. Eu estou... A frase dela ficou presa, mas os estranhos estavam prestes a forçar uma revelação que poderia despedaçar tudo. De repente, um grito cortou o ar. Um barulho ensurdecedor veio da rua. O vidro da barbearia estremeceu com o impacto de algo caindo. Davi virou-se e viu fumaça subindo, corações acelerando, um pânico coletivo se formando. E então, uma figura emergiu entre a confusão. Um rosto conhecido. A pessoa que ligou para Davi era agora uma sombra nos arredores do caos. O olhar desesperado deles encontrou o dele. A tragédia estava prestes a se desdobrar, e a atmosfera se transformou. Davi, a verdade está prestes a explodir. A declaração era clara como o vidro quebrado ao redor. No fundo do coração,
Davi sabia que nada seria como antes. As peças estavam em movimento, e o jogo finalmente revelava suas intenções. Ele precisaria escolher entre seguir em frente ou enfrentar um passado que poderia destruí-lo. O que viria a seguir seria uma jornada inesperada, uma luta pela verdade em um mundo de mentiras. Davi ficou paralisado enquanto a fumaça se espalhava pela barbearia. O pânico tomou conta da multidão. Ele olhou para Clara, que tinha os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. Davi! Ela gritou, a voz tremendo. Não escute eles. Você precisa confiar em mim. Mas as palavras dela foram abafadas pelo estrondo de vidro quebrando e os gritos confundidos dos clientes e estranhos. Davi sentiu um nó na garganta. Ele estava preso entre as revelações assombrosas daquela noite e o caos ao seu redor. O coração dele acelerava com o medo e a incerteza. Foi quando ele viu alguém se aproximar em meio à fumaça. A figura se destacou contra o holograma de luzes da barbearia. Seu rosto estava obscuro, mas a voz era inconfundível. Davi! A pessoa gritou. Desculpe por tudo. Eu não pude te contar antes. Era a pessoa que havia ligado para ele. Davi congelou. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, nervoso, sentindo a adrenalina pulsar. Você precisa saber a verdade sobre Clara, antes que seja tarde demais. Clara olhou para os dois, confusa e aflita. O que você sabe sobre mim que eu não sei? Ela exigiu, avançando em direção a Davi. Mas antes que ele pudesse responder, houve uma explosão de luz, e um novo estrondo fez o prédio tremer. O alarme soou, e as pessoas começaram a gritar e correr em pânico, algumas caindo enquanto tentavam escapar. A verdade vai te destruir, gritou a sombra, e a expressão de pânico em seu rosto se transformou em algo mais sombrio. Ela está envolvida em algo muito maior, algo que você não pode entender. Davi, você precisa se afastar agora. As palavras pareciam um soco no estômago de Davi. Ele olhou para Clara, suas emoções conflitantes lutando dentro dele. Ele queria acreditar nela, mas o mundo ao redor estava desmoronando. Clara, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz embargada. Ela hesitou, e o olhar de desespero se intensificou. Eu não posso explicar agora, mas você precisa confiar em mim. Eu sou a única que pode te proteger. E antes que ele pudesse reagir, a sombra atirou um pedaço de papel amassado ao chão. Leia isso! Ele gritou, mas a multidão estava fazendo tanto barulho que nem mesmo os gritos conseguiram chegar até o Davi. Clara empurrou a multidão e se lançou para frente, colocando as mãos nos ombros de Davi. Eu sou parte de algo que não é o que parece, e eu preciso que você acredite em mim. Fui forçada a viver uma mentira, mas estou aqui agora, lutando por nós. Mas nesse exato momento, uma luz ofuscante iluminou a barbearia. A fumaça agora parecia dançar em volta deles, como se o próprio ambiente estivesse ruindo. E quando a luz se acomodou, Davi viu algo que deixou seu estômago revirado. Uma foto impressa em preto e branco do rosto de Clara, mas estava acompanhada de um nome que ele conhecia muito bem. Isabela, Davi murmurou, e todo o ar fugiu de seus pulmões. A verdade que ele temia começou a se desenrolar. Clara não era uma simples mendiga em busca de redenção. Ela era alguém de seu passado, alguém que ele perdeu, alguém que ele nem sabia que estava vivo. A revelação o atingiu como uma onda. O que está acontecendo? Davi gaguejou, a mente girando. Davi, eu posso explicar. Não sou quem todos pensam que sou. Ela respondeu, implorando por compreensão. Mas ele estava paralisado. Naquela fração de segundo, tudo mudou. As mentiras, os segredos
e as traições se entrelaçaram em uma teia que parecia não ter fim. Um barulho estrondoso fez o teto da barbearia ruir, e o caos tomou conta. Davi se virou para a saída, mas os rostos angustiados o cercavam. Ele estava preso, não apenas entre as pessoas, mas entre a confusão de quem Clara realmente era. E enquanto a fumaça o envolvia, ele sabia que a escolha que ele faria a seguir não teria volta. Ele se lembraria da frase de Clara: "A verdade pode ser mais dolorosa do que o que se vê aqui." E com um coração pesado, ele se preparou para confrontar não apenas Clara, mas também a verdade que ameaçava despedaçar tudo o que ele acreditava. O que viria a seguir era incerto, mas uma coisa era clara: ele estava no centro de algo muito maior e mais perigoso do que poderia imaginar. Davi estava paralisado enquanto a fumaça se espalhava pela barbearia. O pânico tomou conta da multidão. Ele olhou para Clara, que tinha os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. "Davi!" ela gritou, a voz tremendo. "Não escute eles. Você precisa confiar em mim." Mas as palavras dela foram abafadas pelo estrondo de vidro quebrando e os gritos confundidos dos clientes e estranhos. Davi sentiu um nó na garganta. Ele estava preso entre as revelações assombrosas daquela noite e o caos ao seu redor. O coração dele acelerava com o medo e a incerteza. Foi quando ele viu alguém se aproximar em meio à fumaça. A figura se destacou contra o holograma de luzes da barbearia. Seu rosto estava obscuro, mas a voz era inconfundível. "Davi!" a pessoa gritou. "Desculpe por tudo. Eu não pude te contar antes." Era a pessoa que havia ligado para Davi. Davi congelou. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, nervoso, sentindo a adrenalina pulsar. "Você precisa saber a verdade sobre Clara antes que seja tarde demais." Clara olhou para os dois, confusa e aflita. "O que você sabe sobre mim que eu não sei?" ela exigiu, avançando em direção a Davi. Mas, antes que ele pudesse responder, houve uma explosão de luz e um novo estrondo fez o prédio tremer. O alarme soou e as pessoas começaram a gritar e correr em pânico, algumas caindo enquanto tentavam escapar. "A verdade vai te destruir", gritou a sombra, e a expressão de pânico em seu rosto se transformou em algo mais sombrio. "Ela está envolvida em algo muito maior, algo que você não pode entender. Davi, você precisa se afastar agora." As palavras pareciam um soco no estômago de Davi. Ele olhou para Clara, suas emoções conflitantes lutando dentro dele. Ele queria acreditar nela, mas o mundo ao redor estava desmoronando. "Clara, o que está acontecendo?" ele perguntou. A voz embargada. Ela hesitou, e o olhar de desespero se intensificou. Eu não posso explicar agora, mas você precisa confiar em mim. Eu sou a única que pode te proteger." Antes que ele pudesse reagir, a sombra tirou um pedaço de papel amassado ao chão. "Leia isso!" ela gritou. Mas a multidão estava fazendo tanto barulho que nem mesmo os gritos conseguiram chegar até Davi. Clara empurrou a multidão e se lançou para a frente, colocando as mãos nos ombros de Davi. "Eu sou parte de algo que não é o que parece, e eu preciso que você acredite em mim. Fui forçada a viver uma mentira, mas estou aqui agora, lutando por nós." Mas nesse exato momento, uma luz ofuscante iluminou a barbearia. A fumaça agora parecia dançar em volta deles, como se o próprio ambiente estivesse ruindo. E quando a luz se acomodou, Davi viu algo que deixou seu estômago revirado. Uma foto impressa em preto e branco, do rosto de Clara, mas estava acompanhada de um nome que ele conhecia muito bem: Isabela. Davi murmurou, e todo o ar fugiu de seus pulmões. O impacto da revelação
ameaçou desabar seu mundo. Isabela? Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Clara. Agora tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. As memórias de um passado que ele tentava esquecer voltaram com força. Mas você morreu. Eu vi você sendo levada. Davi! Sua expressão transparecia um desespero que ele nunca tinha visto. Eu sei quem você pensa que sou, mas não sou a pessoa que você imagina. Eles me forçaram a fingir. Eu só apenas queria escapar. Antes que Davi pudesse processar aquilo, a luz ofuscante brilhou novamente e mais explosões de vidro soaram. A barbearia começava a desmoronar ao seu redor. As pessoas gritando e correndo, o caos se intensificando. Clara agarrou a mão de Davi, puxando-o mais perto. Me siga, eu sou a sua única saída. Eles correram juntos em direção à porta, mas aquele alvoroço se tornou ensurdecedor. A sombra que havia revelado a verdade agora estava cercada por homens de preto. Não deixem eles escaparem. Um deles gritou, e Davi sentiu um pavor tomando conta dele. O que ele não sabia era que Clara, ou Isabela, era cercada por um jogo de poder, traições e segredos. E agora ele estava no meio de tudo isso. Davi hesitou, olhando para Clara. O que você fez? O que eles querem de você? Ela respirou fundo e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Apenas me confie. Essa é a única chance que temos. Depois disso, tudo pode acabar. E com essas palavras, a fúria do caos os envolveu novamente. Eles precisavam correr, mas qual verdade seriam capazes de enfrentar? Ele não sabia, mas cada segundo se tornava mais pesado. O passado não dava para ser ignorado. As sombras longavam sobre eles. O que viria a seguir seria um teste final que poderia destruir tudo o que eles acreditavam saber sobre si mesmos. Davi estava paralisado enquanto a fumaça se espalhava pela barbearia. O pânico tomou conta da multidão. Ele olhou para Clara, que tinha os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. Davi, ela gritou, a voz tremendo, não escute eles. Você precisa confiar em mim. Mas as palavras dela foram abafadas pelo estrondo de vidro quebrando e os gritos confusos dos clientes estranhos. Davi sentiu um nó na garganta. Ele estava preso entre as revelações assombrosas daquela noite e o caos ao seu redor. O coração dele acelerava com o medo e a incerteza. Foi quando ele viu alguém se aproximar em meio à fumaça. A figura se destacou contra o brilho das luzes da barbearia. Seu rosto estava obscurecido, mas a voz era inconfundível. Davi, a pessoa gritou. Desculpe por tudo, eu não pude te contar antes. Era a pessoa que havia ligado para Davi. Davi congelou. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, nervoso e sentindo a adrenalina pulsar. Você precisa saber a verdade sobre Clara antes que seja tarde demais. Clara olhou para os dois, confusa e aflita. O que você sabe sobre mim que eu não sei? Ela exigiu, avançando em direção a Davi. Mas antes que ele pudesse responder, houve uma explosão de luz e um novo estrondo fez o prédio tremer. O alarme soou e as pessoas começaram a gritar e correr em pânico, algumas caindo enquanto tentavam escapar. A verdade vai te destruir, gritou a sombra. E a expressão de pânico em seu rosto se transformou em algo mais sombrio. Ela está envolvida em algo muito maior, algo que você não pode entender. Davi, você precisa se afastar agora. As palavras pareciam um soco no estômago de Davi. Ele olhou para Clara, suas emoções conflitantes lutando dentro dele. Ele queria acreditar nela, mas o mundo ao redor estava desmoronando. Clara, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz embargada. Ela hesitou, e o olhar de desespero se intensificou.
Eu não posso explicar agora, mas você precisa confiar em mim. Eu sou a única que pode te proteger. Mas nesse momento, a sombra atirou um pedaço de papel amassado ao chão. Leia isso, ela gritou, mas a multidão fazia tanto barulho que nem mesmo os gritos conseguiram chegar a Davi. Clara, em um gesto de urgência, empurrou a multidão e se lançou para frente, segurando os ombros de Davi. Eu sou parte de algo que não é o que parece. E preciso que você acredite em mim. Fui forçada a viver uma mentira. Mas estou aqui agora, lutando por nós. Nesse instante, a fumaça se adensou, e uma luz ofuscante iluminou a barbearia. O caos aumentou, enquanto Davi tentava entender as informações se desenrolando em sua cabeça. De repente, ele viu algo nesse papel amassado que fez seu coração parar. Era uma foto impressa em preto e branco de Clara, acompanhada de um nome conhecido. Isabela. Davi murmurou. E todo o ar fugiu de seus pulmões. A revelação o atingiu como um soco. Isabela? Não. Isso não pode ser verdade. Ele olhou para Clara, mas a dúvida dilacerava sua mente. Você morreu. Eu vi você, Davi. A expressão de Clara transparecia um desespero que ele nunca tinha visto. Eu sei quem você pensa que sou, mas não sou a pessoa que você imagina. Eles me forçaram a fingir. Só queria escapar. A tensão se intensificou. O pânico envolvia a barbearia como uma sombra negra. Antes que Davi pudesse digerir aquilo, um grito ecoou. Uma mulher, magra e descomposta, surgia na entrada. Davi, é uma armadilha. Clara, Isabela, não confie nela. A mulher parecia uma visão de pesadelo, mas ao mesmo tempo a voz era familiar. Davi congelou. A atmosfera mudava. Os rostos na multidão agora miravam Clara com descrença. Ele olhou para ela. A confusão era palpável. As palavras da mulher o arrastaram para um abismo de dúvida. Havia tantas vozes, tantos gritos. 9 anos, estava viva. Só quer nossos segredos. A mulher falava rápido, cada palavra como um tiro disparado. Davi estava sem palavras. Ele olhou de novo para Clara. E pela primeira vez viu fraqueza no olhar dela, não confiança. Se afaste de mim, Davi. Isso é perigoso. Você não entende. E com isso, o caos explodiu. Davi não sabia em quem confiar. A fumaça e os gritos tornaram-se uma sinfonia de desespero. Clara não era quem achava. Um tremor percorreu seu corpo, e dentro dele, uma escolha se formou. A verdade ou a lealdade a uma sombra de um passado que ele acreditava ter deixado para trás. E se tudo o que conhecia fosse um jogo? As peças se moviam, mas Davi estava prestes a descobrir o que cada movimento significava. Antes que pudesse decidir, um novo estrondo do lado de fora fez o chão tremer. Davi olhou para a saída, onde o caos se intensificava ainda mais. O perigo estava à porta, e a única certeza era a incerteza do que viria a seguir. Davi estava paralisado, enquanto a fumaça se espalhava pela barbearia. O pânico tomou conta da multidão. Ele olhou para Clara, que tinha os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. Davi! Ela gritou, a voz tremendo. Não escute eles. Você precisa confiar em mim. Mas as palavras dela foram abafadas pelo estrondo de vidro quebrando e os gritos confusos dos clientes e estranhos. Davi sentiu um nó na garganta. Ele estava preso entre as revelações assombrosas daquela noite e o caos ao seu redor. O coração dele acelerava com medo e incerteza. A figura obscura avançou, e Davi percebeu que a sombra estava revigorado pelo tumulto, agora cercado
por homens em trajes escuros. Um deles gritou: "Não deixem eles escaparem." A advertência soou como um alerta para o pânico crescente que envolvia tudo. "Davi, me escute." Clara insistiu, seus olhos cheios de um desespero que parecia implorar por compreensão. Mas as palavras dela foram perdidas em meio ao frenesi. O que estava acontecendo? O que ela realmente era? A dúvida corroía Davi. Nesse instante, a mulher que havia gritado a verdade, a que parecia um lobo desgarrado, se aproximou. "Davi, você precisa saber. Clara não é quem você pensa que é." Sua voz era desesperada, mas alguém a empurrou para longe. Davi, confuso, virou-se para Clara. "Isabela? Você é Isabela?" Cada palavra parecia um golpe de um martelo em sua cabeça. O chão parecia desabar sob seus pés. A imagem de uma menina nos braços dele, as promessas quebradas, tudo voltou com um peso insuportável. "Davi, por favor!" Clara exclamou, um misto de choro e raiva na voz. Eu sou Clara, não me deixe." Mas as palavras não calavam a dúvida que crescia. E então, no coração do caos, algo inesperado aconteceu. Um estrondo de luz e um alvoroço ecoaram. Davi estava prestes a perceber que a barbearia não era apenas um refúgio, mas um campo de batalha. Uma explosão repentina estremeceu as paredes, e fumaça e destroços voaram em todas as direções. Gritos abafados misturaram-se com o pânico da multidão. Quando a poeira assentou, Davi olhou para o centro do salão e viu algo que o deixou paralisado. No meio das feridas do caos, uma imagem clara apareceu. Era um holograma projetado. Alguém, uma figura que ele jamais esperaria ver. Seus olhos se arregalaram. Era a mãe de Clara, ou melhor, Isabela. "Davi," ela disse com uma entonação carregada de dor. "A verdade é mais sombria do que você imagina." A revelação o atingiu como uma bomba. Não era apenas a identidade de Clara que estava em jogo, mas algo muito maior. Os olhos e história das duas mulheres refletiam um passado entrelaçado em segredos que Davi não suportava entender. Você está viva, mas... "Não é assim que as coisas funcionam", disse a holograma da mãe. "Isabela deve ser protegida. O que fazemos, fazemos por amor. A escolha dela não é só dela." As palavras reverberaram no ambiente, enquanto cada ouvinte lutava para processar a cena. Clara, perdida em desespero, gritou: "Mãe, não diga mais nada." Mas a sombra já havia entrado na mente de Davi. Ele se sentiu esmagado sob o peso das mentiras. E se tudo isso fosse uma grande mentira? A sombra interveio, com um sorriso sombrio em seu rosto. "Se eu disser que ela é a chave e me entrelaçar a você..." Davi começou a entender que tudo o que conhecia estava virando de cabeça para baixo. O que significava isso? E se Clara fosse realmente parte de algo mais sombrio? A pergunta ecoou em sua mente como um grito ensurdecedor. E com isso, o chão sob seus pés oscilou. Novas certezas desmoronando. "Davi, você não pode crer nela", Clara implorou. Mas o caos se intensificou ao redor. A multidão proferia murmúrios, e um clima de dúvida se espalhou pelos rostos conhecidos, cada um questionando a sua realidade. As revelações estavam apenas começando, e Davi sabia que talvez não houvesse retorno. Com isso, ele se virou, seu peito apertando enquanto a fumaça tornava tudo mais denso. "Para onde vamos agora?" As palavras saíram com um peso que nem ele mesmo entendia. Aquela pergunta era a doce melodia da incerteza. E Davi estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo. Amigos,
se tornariam inimigos, e as verdades mais profundas se entrelaçariam em um emaranhado de mentiras que talvez nunca pudessem ser desvendadas. O que mais estava por vir? A resposta estava em algum lugar nas sombras que cresciam ao redor deles. Davi estava preso nas palavras. Suas emoções agora eram um turbilhão. Isabela, as revelações o deixavam em choque. Clara, a mulher que ele tentava entender, não era uma simples mendiga. Era uma sombra do seu passado. Mas antes que qualquer resposta pudesse se formar, o alvoroço ao redor deles se intensificou. "Caiam fora! O prédio vai desabar!" gritou alguém. E a multidão começou a se dispersar em meio a gritos e desespero. O pânico virou o ambiente sombrio, e a fumaça tornava tudo ainda mais confuso. Davi se virou, mas a figura encapuzada que antes havia gritado agora se afastava rapidamente, desaparecendo na multidão. A última coisa que ele viu foi uma mão se levantando, segurando algo que brilhava no meio do caos. Um dispositivo. A cena estava envolta em gritos, mas ele não conseguiu absorver isso. Ele precisava de respostas. "Clara, espera!" Davi gritou, avançando na direção dela. Mas antes que pudesse alcançá-la, um homem alto e robusto bloqueou seu caminho. "Afastem-se!" disse o homem, seus olhos seguindo Clara com uma determinação assustadora. "É perigoso!" Davi lutou contra a ideia de ser empurrado. "O que você quer de Clara?" O medo e o desespero moldavam sua voz. A resposta gelou seu sangue. "Ela não é o que você pensa, garoto. Não está em perigo. Ela é o perigo." Aquilo atingiu Davi com força. "Como assim? O que você quer dizer?" "Você vai descobrir." O homem disse com um sorriso cruel, mas as palavras estavam entrecortadas por gritos. Clara estava se afastando em meio à confusão, e ele precisava ir atrás dela. Ele empurrou o homem e seguiu em frente, o foco totalmente em Clara. Mas antes que pudesse chegar até ela, o chão tremeu com outra explosão. A barbearia estremeceu e o teto começou a ceder. "Davi!" Clara gritou, sua voz se perdendo na fumaça. Ele a viu se virar. Seu olhar era de desespero, mas havia algo mais. Um brilho nos olhos que ele não conseguia entender. E então, tudo mudou novamente. Uma porta se abriu com um estrondo e uma figura alta emergiu. O homem do telefone. Seu olhar era intenso e ele segurava um dispositivo de controle remoto. "Davi, a verdade não está salvo ainda." Sua voz retumbava e ele se aproximou ofegante. Olhou para ele, confuso. "O que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre Clara?" Esse era o ponto crucial, mas o homem apenas confirmou com um aceno sombrio. "Ela não está em perigo, porque é ela quem controla tudo isso." A revelação o atordoa. "O que você está dizendo?" Davi não podia acreditar nas palavras que saíam da boca do estranho. E a imagem de Clara, neste jogo mortal, mudou para algo mais sombrio. O pânico encheu seus pulmões enquanto tentava processar a verdade. Ela foi forçada a viver como uma moradora de rua. "Mas você não sabe o que mais está em jogo." O homem continuou. "Esta é a última parte do plano dela." Davi hesitou. "O plano? Que plano?" Ouvia as instruções assustadoras do homem, enquanto a fumaça parecia mais espessa, engolindo a visão de sua amada. Ele precisava correr, mas os laços do passado o prendiam. E então tudo explodiu. Clara já não era apenas uma simples mendiga. Não era somente Isabela. A verdade estava sendo forçada em seu rosto com um peso que poderia esmagá-lo.
Ele viu Clara olhar para ele, e naquele momento, o sorriso dela se transformou em desespero. Davi, confia em mim. E ao seu redor, o caos já tomava formas mais distorcidas. Todos estavam perdidos entre os segredos, e a verdade sobre Clara estava envolvida em camadas de mentiras e traições. Quando a dor física começou a entrar, como estilhaços voando ao redor, algo dentro do peito de Davi explodiu. Ele nunca soube como a verdade poderia doer tanto. E foi isso que fez seu coração parar. As palavras deixadas no ar foram um eco da tragédia. Davi, eu não sou quem você pensa que sou. Nesse momento, os olhos dele se arregalaram. O que estava acontecendo era maior do que ele poderia suportar. Ponto. Enquanto a fumaça se intensificava, ele sabia que a próxima escolha que fizesse poderia de fato ser fatal. O que mais poderia ser revelado? Davi estava paralisado, enquanto a fumaça se espalhava pela barbearia. O pânico tomou conta da multidão. Ele olhou para Clara, que tinha os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. Davi! Ela gritou, a voz tremendo. Não escute eles! Você precisa confiar em mim! Mas as palavras dela foram abafadas pelo estrondo de vidro quebrando e os gritos confusos dos clientes e estranhos. Davi sentiu um nó na garganta. Ele estava preso entre as revelações assombrosas daquela noite e o caos ao seu redor. O coração dele acelerava com medo e incerteza. Por que você está aqui? Davi questionou, a adrenalina pulando nas veias enquanto tentava ignorar a figura indistinta que aparecera na multidão. A tensão no ar era palpável. A fumaça tornava tudo difuso, mas ele podia sentir as energias mudando rapidamente. A sombra que antes havia avisado agora se aproximava e segurava algo na mão. Era um dispositivo? Davi, você precisa se afastar dela. Não confie na Clara. A voz soava ameaçadora, mas não era essa a única mensagem que surgiu naquela noite. Um estalo, um grito, e a figura alta se voltou, revelando um rosto que Davi nunca esperaria ver. Não. Isso não pode ser. Ele gaguejou. Era Lucas, seu amigo de infância, alguém que pensava estar perdido nas sombras. Mas Lucas não parecia em perigo. Ele parecia determinado. Davi, escute! A Clara não é quem você pensa que é. O eco do passado voltou a Davi, mas não havia tempo para reflexões. O caos se intensificava e as palavras de Lucas o chacoalhavam. Isabela, Clara, tudo é uma mentira. Davi viu o olhar de Clara se apagar enquanto o peso da revelação o atingia. O que você quer dizer com isso? O medo corria gelado em sua espinha. As cabeças na multidão se voltaram, os murmúrios crescendo em alucinações de desconfiança. Ele viu os rostos conhecidos, todos observando. Lucas puxou Davi pela camisa, forçando-o a prestar atenção. Ela está envolvida em um esquema que pode destruir tudo. Nós fomos enganados. Somente eu sei a verdade. O rosto de Lucas estava pálido, seus olhos refletindo desespero. Qual verdade? Davi quase gritou, mas o tumulto ao redor aumentou. Ele olhou para Clara, esperando que ela dissipasse as dúvidas naquela hora turbulenta. Timidamente, por um momento, os olhares deles se encontraram, e havia um pedaço de esperança que se acendeu na maneira como ela respirava. Mas isso logo se desfez. Você não entende. Clara disparou, avançando, mas a tensão no peito de Davi aumentou, confundindo ainda mais. Eu não sou a vilã.
Eles me forçaram a ser quem sou. A história não é o que parece. A urgência na voz dela era palpável, mas a luz de esperança havia desaparecido lentamente conforme as palavras de Lucas reverberavam. O que realmente está acontecendo? Davi desabafou, seu cérebro girando com incertezas. Ele olhou para a multidão. O pânico agora tomava a forma de gritos agoniantes, enquanto os rostos ao redor queimavam em confusão. Mas então, antes que Davi pudesse processar tudo, uma sirene alta cortou o ar. A luz azul piscava pela janelinha quebrada da barbearia. Era a polícia. O caos virou um filme em câmera lenta. As sirenes ressoavam como um lamento, e as pessoas começavam a empurrar umas às outras em busca de saída. Davi, precisamos sair daqui, Clara gritou, segurando sua mão. Mas o momento de conexão foi abruptamente interrompido quando Lucas empurrou um dispositivo no chão. A luz ofuscante explodiu. Tudo escureceu. Quando a fumaça finalmente se dissipou, o que Davi viu o fez perder o chão. Uma cena surreal se desenrolava diante dele. Clara, ou Isabela, estava de joelhos, mas porque ela carregava um olhar de triunfo. Como se o que acontecia não fosse uma tragédia, mas a realização de algo planejado. Clara! Ele gritou, mas já era tarde demais. As pessoas foram retomadas pela confusão, mas agora uma nova alucinação se desenhava. Ponto. Clara se levantou lentamente, seu semblante enigmático e desafiador. A verdade, Davi, é que eu sempre estive a um passo à frente. O que você quer dizer? Você me enganou todo esse tempo? A traição apertou seu peito como se um manto de sombra se fosse colocado sobre ele. Eu não sou apenas uma sobrevivente, Davi. Eu sou a chave para tudo. E se você não puder me ajudar, o que está por vir será devastador. A lucidez de Clara cortou o ar cheio de fumaça e gritos. Davi estava atordoado. Essa nova revelação mudava tudo. O amor, a confiança, tudo desmoronava diante dele. A verdade que ele temia estava em sua frente. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, as luzes da polícia se acenderam mais intensamente, revelando o que estava escondido na escuridão. A maioria da multidão estava presa, incapaz de escapar, enquanto a sombra do passado os tornava cada vez mais inseguros. E assim, em meio a toda aquela confusão, ele se viu de frente com o maior dilema de sua vida. Ajudar Clara, ou deixar que tudo desmoronasse. O que viria a seguir é um mistério que faria todo mundo questionar a verdade que acreditaram saber até aquele momento. Davi estava atordoado. A fumaça e os gritos ao redor tornavam tudo mais caótico, enquanto a verdade de Clara, ou Isabela, se desdobrava diante dele como um pesadelo. Ele sentiu que o chão sob seus pés tremia, a confusão e a dor se misturando em um turbilhão dentro dele. Era como se o mundo em que acreditava fosse feito de cartas de baralho, desmoronando. Os olhares da... Clara gritou. Nos seus olhos uma mistura de determinação e desespero. Mas ele não sabia em quem acreditar mais. Lucas, seu amigo de longa data, ou Clara? E Isabela, que ele desejava proteger. A dúvida o consumia. Você tem que entender. Eu não escolhi isso. E quando a tensão parecia no topo, um grito estrondoso cortou o ar. Cuidado! Um homem apareceu, correndo em direção a eles, seus olhos arregalados, a expressão de terror estampada no rosto. Antes que pudesse explicar, uma nova explosão fez o chão tremer sob Davi. Vidros estouraram ao redor. Todo o espaço encheu-se de ruído ensurdecedor. Davi olhou para Clara, sentindo seu corpo instintivamente recuar. Mas ela não se moveu. Ela se lançou para ele,
como se pudesse protegê-lo. O impacto foi como um soco no estômago, e no meio da confusão, Davi percebeu algo frio e metálico surgindo nas mãos de Clara. "O que você tem aí?" ele perguntou, a voz falhando. Clara olhou para baixo, e o que viu derrubou-o como um golpe. Um dispositivo de controle remoto. "Davi, disse ela, mas suas palavras falharam ao se perderem noutro grito, explode na sala. A multidão estava em pânico. O homem que gritou cuidado ficou colado na porta, seus olhos fixos em Clara, como uma combinação de medo e alerta. E antes que Davi pudesse processar isso, ele viu algo mais. Os olhares no rosto de Clara mudaram, como se uma máscara tivesse sido retirada. "Clara, o que você está?" Foi tudo o que conseguiu murmurar. "Davi!" ela exclamou, mas agora sua voz tinha uma fervorosa determinação. "Você não entende. A verdade é que não sou a única a estar envolvida." Nesse momento, um som ensurdecedor de vidro quebrando o fez pular. Um pedaço de vidro quase atingiu seu rosto. Ele girou ligeiramente por se proteger, e quando olhou de volta, viu Clara, ou Isabela, levantando-se, seu olhar transformado. "Eu sou o que eles precisam!" gritou ela, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. E, como se uma cortina tivesse sido levantada, uma série de figuras encapuzadas entrou na barbearia. "Clara, o que você fez?" uma delas gritou, e Davi viu a expressão de terror no rosto dela. Era evidente que ela não esperava por isso. Eu pensei que se eu conseguisse isso, conseguiríamos a liberdade." Clara hesitou. A expressão dela agora misturava determinação com medo. E então, em um movimento veloz, uma das figuras encapuzadas apontou para Davi, seus olhos pulsando com uma raiva incontrolável. "Ele não pode saber, Clara. Se ele souber..." Mas antes que pudesse completar a frase, a figura avançou, e Davi sentiu um frio na espinha quando a máscara foi puxada para baixo, revelando o rosto de uma pessoa que ele nunca esperaria ver. "Mateus?" Ele ficou em choque, seus olhos arregalados, sem saber se estava em sonho ou pesadelo. Mateus, o irmão de Clara, estava ali. Como ele poderia estar aqui? Essa ervilha na sua mente, de repente se tornou um rojão aceso. "Você? Como você está aqui?" "Davi, você nem sabe a verdade toda." Mateus gritou, sua voz transbordando de desespero. Ele se virou para Clara, e o choque em seu rosto era palpável. "Por que você se uniu a eles? Eles querem controlar tudo. Eles foram responsáveis pela nossa família, Clara. Você não pode confiar neles." Davi sentiu o mundo girar. A ideia de que Clara, quem ele acreditou ser a vítima, podiam estar no centro de uma conspiração mais profunda, e que Mateus estava no meio disso, foi um golpe fatal. As peças começaram a se encaixar, mas de uma forma que não poderia imaginar. "Isso não pode ser verdade." Davi balbuciou, sua voz falhando. Ele olhou para Clara, que agora estava paralisada entre os conflitos familiares e as responsabilidades que a cercavam. O que ela realmente estava fazendo? O que mais estava escondido? Ele precisava de respostas, mas o pânico ao redor deles se tornava cada vez mais sufocante. "Davi, siga o que você acredita ser certo." Clara gritou, mas a vida dentro dela parecia murchar. E enquanto a realidade se desdobrava em um emaranhado mais intrincado do que ele podia imaginar, Davi se viu no meio de algo que poderia não só destruir suas esperanças, mas também colocá-lo em colapso. As dúvidas tornaram-se como uma neblina por trás da qual se escondiam os segredos mais obscuros. E assim,
Enquanto o caos se desenrolava em torno deles, Davi percebeu a verdade mais amarga de todas. Suas escolhas não eram apenas suas, mas faziam parte de um jogo muito. O que restava agora era descobrir o que realmente Clara estava disposta a sacrificar para salvar a todos. E se ao fazer isso, ela não os destruiria a todos. Davi respirou fundo, tentando juntar os pedaços da confusão que antes parecia ser sua vida. O caos ao seu redor só aumentava. Pessoas gritavam. A fumaça lhe ardia nos olhos. Mas agora a verdade estava à frente dele. Clara, ou Isabela, tinha muito mais em jogo do que qualquer um poderia imaginar. O que você quer dizer com liberdade? Ele perguntou, a voz quase se perdendo no tumulto. Os olhares da multidão se voltaram para eles, curiosidade e incredulidade se misturando. Davi, não estou aqui para machucar ninguém, Clara insistiu, a voz tremendo. Eu só queria me proteger. E a você? As palavras dela chegavam como um sussurro doloroso. Davi não sabia de quem desconfiar. Ele queria acreditar nela, mas tudo parecia uma grande armadilha. Mateus, que estava ao lado, parecia prestes a desmoronar. Este não é você, Clara. Lute contra eles, não se junte a eles. Ele parecia perdido. O olhar dele alternava entre a irmã e o caos. O medo estampado em seu rosto o fazia parecer um garoto, bem diferente da verdade cruel que ele tentava esconder. Dentro daquela tempestade, Davi percebeu que o verdadeiro inimigo não era Clara. Os homens encapuzados que cercavam a barbearia pareciam ter um plano sinistro, e de alguma forma Clara estava no centro disso tudo. Precisamos sair daqui, gritou Davi, puxando Clara. Fugir disso? Se não formos agora, será tarde demais. Mas Clara hesitava. Davi, o que você não entende? Eles não vão parar até obter o que querem. Eles têm planos para mim, e você está no meio disso. O chão tremeu novamente. A pressão aumentava. Davi viu a sombra se aproximar novamente, e o olhar deles cruzou. Você sabe de onde você veio, Clara? Você pode acabar com tudo isso assim, agora. A voz dela carregava uma certeza fria e letal. Davi então tomou uma decisão. Vamos juntos. Se lutarmos, podemos encontrar um jeito de vencer. Ele se virou para Mateus. Você me ajuda? Precisamos dar um fim a essa loucura. Os olhares dele se cruzaram, e mesmo em meio ao caos, Davi sentiu uma centelha de esperança. Eles não estavam sozinhos. As pessoas ao redor hesitavam, mas a coragem começou a surgir em um mar de desespero. Todos vocês estão presos nessa mentira, Davi gritou para a multidão, sua voz ecoando. Unam-se a nós, vamos lutar pela verdade. Alguns começaram a avançar. O semblante de desconfiança se transformava em suspeita, mas a determinação crescia. Clara olhou para Davi, seus olhos cheios de gratidão e pavor ao mesmo tempo. Este é o momento, ela gritou. Ele pegou a mão dela, e juntos deram um passo em direção à saída. O tempo parecia desacelerar enquanto os homens encapuzados gritavam ordens, mas ninguém nos escutou. O golpe de um plano unido os impulsionou para a frente, a fumaça se afastando, abrindo um caminho. Enquanto corriam em direção à liberdade, Davi sentiu seu coração disparar. Ele sabia que tudo ainda estava em jogo. Naquele momento, com a adrenalina pumping e a determinação marcante, Davi fez uma promessa silenciosa. Ele protegeria Clara, ou Isabela, não importasse o custo. Porque no fim, a verdade e o amor poderiam prevalecer sobre qualquer escuridão. E quando finalmente cruzaram a porta, um novo mundo ainda os aguardava.
mas por enquanto eles lutariam juntos. Como irmãos, como amigos, e talvez mais do que isso. E agora, antes que você vá, precisamos de você. Esse é o momento para você se juntar a nós e se inscrever no canal imediatamente, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a continuar contando essas histórias incríveis. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.